Foram várias questões de ordem antes que o relator, senador Renan Calheiros, pudesse começar a ler o relatório. Ele leu apenas partes do texto de quase 1.200 páginas, resultado de 6 meses de trabalho da CPI. Renan Calheiros aponta que o presidente Bolsonaro, 4 ministros, 2 ex-ministros, empresas, empresários e médicos, dentre outros, cometeram crimes na pandemia. Segundo ele, o governo foi omisso e optou em agir de forma não técnica, o que contribuiu para o aumento das mortes pela Covid-19. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. No texto, ele pede o indiciamento de 2 empresas, a VTC-Log e a Precisa Medicamentos, e mais 66 pessoas, dentre elas o presidente Jair Bolsonaro. A lista de possíveis crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Bolsonaro inclui epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, o emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade. O crime de homicídio qualificado foi retirado do texto e o de genocídio de indígenas foi substituído por crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. O senador Renan Calheiros diz no texto que o governo, em especial o presidente Bolsonaro, tentou de forma consciente espalhar a doença para atingir a imunidade de rebanho e proteger a economia. O presidente da República, repetidamente, incentivou a população a não seguir a política de distanciamento social. Opôs-se de maneira reiterada ao uso de máscaras. Convocou, promoveu e participou de aglomerações e procurou desqualificar as vacinas contra a Covid-19. Essa estratégia, na verdade, atrelada à ideia de que o contágio natural induziria a imunidade coletiva, visava exclusivamente a retomada das atividades econômicas. Além do presidente, o relatório sugere a responsabilização por crimes relacionados ao enfrentamento à pandemia de 4 ministros do governo: Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União e Braga Neto, da Defesa, e de 2 ex-ministros, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Eduardo Pazuello, da Saúde. As apurações feitas pela comissão revelaram que durante a gestão do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e do ex-secretário executivo do Ministério, coronel Elcio Franco, foram feitas as primeiras ofertas de aquisição preferencial de vacinas, com destaque para o imunizante Coronavac, da empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e o da Pfizer. Não obstante as tratativas e a conclusão das negociações do governo federal, sofreram injustificável e intencional atraso que impactou diretamente na compra das vacinas e no cronograma de imunização da população. O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Ouvimos isso do representante do Butantan, junto com o Reino Unido. Na lista de pedidos de indiciamento estão ainda o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, a secretária Mayra Pinheiro e o ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias,
suspeito de pedir propina para a venda de vacinas ao governo. Cristiano Carvalho, Luiz Paulo Dominguete, que denunciou o pedido de propina para a venda de vacinas ao Ministério da Saúde, e mais 3 pessoas ligadas à Davat também estão na lista de pedidos de indiciamento. O relatório sugere o indiciamento também de 4 pessoas ligadas à Precisa Medicamentos, que tentou vender vacinas do laboratório indiano Bharat Biotech ao Ministério da Saúde, além do empresário Marcos Tolentino, da Fibbank, que deu aval para o contrato. Renan aponta que a compra de imunizantes foi negligenciada pelo governo. O governo optou por comprar vacina a atravessadores, sem controle rígido do compliance, enquanto as empresas farmacêuticas renomadas no Brasil e internacionalmente, que tinham rígidos filtros de compliance, eram colocadas de lado para favorecer a negociação com esses atravessadores e aproveitadores. 4 pessoas ligadas à VTClog, a empresa de logística contratada pelo Ministério da Saúde para cuidar da armazenagem e distribuição de remédios e vacinas, também estão na lista. O relatório também aponta que os 3 filhos mais velhos do presidente cometeram crimes relacionados à pandemia e sugere o indiciamento do senador Flávio Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro por suspeita de incitação ao crime através da propagação de notícias falsas. No mesmo capítulo de incitação ao crime por disseminar fake news estão outras pessoas, como o ex-deputado Roberto Jefferson, o blogueiro Alan dos Santos e os empresários Otávio Facuri e Luciano Hang, e os deputados Osmar Terra, Carla Zambelli e Bia Kicis. Renan ressalta no texto que as consequências dessas ações foram trágicas. As notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus envolveram diversos tópicos, como a origem do vírus, com ataques xenófobos à China, a oposição infundada ao isolamento social, a divulgação de que o Supremo Tribunal Federal teria proibido o governo federal de atuar no combate à pandemia, o incentivo ao tratamento precoce, a desinformação sobre o número de mortes pela Covid-19, a contestação sobre a eficácia do uso de máscaras e, por fim, a propaganda anti-vacina. As consequências dessas ações, como todos acompanharam, e essa comissão parlamentar de inquérito verificou muito mais, foram trágicas. A propagação das notícias falsas gerou um clima de desconfiança na população, incentivou as pessoas a agirem com leviana normalidade, fato que gerou uma exposição perigosa e desnecessária ao novo coronavírus. O relator sugere também a responsabilização do deputado Ricardo Barros por improbidade administrativa e organização criminosa. Dentro da investigação sobre o gabinete paralelo, que teria assessorado o presidente Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia, o relator pede a responsabilização, dentre outros, dos médicos Nízia Yamaguchi e Paulo Zanotto, do empresário Carlos Wizard e do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito. Última empresa investigada pela CPI, a operadora de saúde Prevent Senior, também está no relatório, que sugere o indiciamento dos donos da operadora, diretores e médicos. No total, 10 pedidos de indiciamento. Ao final, ainda foi revelada a macabra atuação da Prevent Senior, operadora de saúde, que agiu em parceria com o governo federal para falsear dados e documentos, para promover o uso do chamado kit Covid, composto por medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. O governo recebia as informações e o presidente as divulgava como verdade científica. A verdade é que testes clínicos foram conduzidos sem autorização dos comitês de ética em pesquisa, transformando os segurados do plano em verdadeiras cobaias humanas. O relatório também sugere várias medidas legislativas para aperfeiçoar o ordenamento jurídico. Renan Calheiros terminou a leitura do texto, citando os avanços que a CPI
conseguiu no enfrentamento à pandemia. A comissão obrigou o governo a abandonar a inação e o negacionismo para correr atrás de vacinas que lá atrás recusou, boicotou, desdenhou das suas eficácias. São vidas preservadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que tenhamos uma das maiores letalidades do mundo pela incúria do governo federal. Esse é o nosso maior legado.